Bom dia, gente. Bom dia para quem tá chegando. Bom dia. Nossa, bom dia aí, Laís, Dr. Antônio Couto, Dani, Gisela, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas também. Deixa eu fixar aqui o tema da live. Bom dia, Roberta. Que bom que você está por aqui também. Vamos lá. Deixa eu só fixar aqui o tema da live. Enquanto isso, bom dia, Vinícius, Débora. Se aproveita e manda aí o aviãozinho e convida outras pessoas para estar aqui conosco. Aí que eu já estou terminando aqui. Pronto. Bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos. Kátia, bom dia. Deixa eu ver quem já chegou por aqui que eu não tenha falado. Laís foi a primeira. Bom dia. Aproveita você que chegou aqui agora. Lembrou de alguém que a live de hoje, gente... Não que eu não todas as lives... Deixa eu acender a luz aqui para melhorar aqui para mim. Não que todas as lives que nós tenhamos feito até agora... Olha, nós já fizemos com essa de hoje 28 lives desde que o No Secreto começou. Não tenham sido maravilhosas, mas hoje de uma maneira especial, na hora que eu preparei... Bom dia, Maria Aparecida! Essa live, né, que eu terminei ontem, o assunto, eu fui muito edificada com aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu tenho certeza que isso, de uma certa forma, vai reverberar na vida de cada um. O tema de hoje é metanoia. O que é isso? E como é que isso pode se transformar a nossa vida através de uma reflexão? Então, bom dia, vamos começar. Eu quero cumprimentar a todos que chegaram aqui na nossa live. O No Secreto, bom dia, Luciano, é um projeto que começou em novembro, de 2020. É um projeto novembro de 2021, é um projeto totalmente diferente de tudo aquilo que eu faço na minha área de gestão. Eu sou gestora e mentora de líderes e coach, mas desde novembro Deus colocou no meu coração o desejo de eu compartilhar com vocês um pouco da minha rotina e com relação à espiritualidade, porque eu também sou mentora de espiritualidade. E aí, o No Secreto nasceu toda segunda-feira às 6h45. Hoje é o nosso 28º encontro e eu tenho sido assim muito edificada todas as vezes que eu preparo No Secreto, e tenho certeza que cada um de vocês também tem sido edificados, porque nós temos começado toda segunda-feira de uma maneira diferente. Toda segunda-feira parando um pouco e refletindo sobre alguns temas que fazem sentido para a nossa vida, e temos permitido nessa reflexão nos conectarmos com Deus, com a nossa espiritualidade. Isso tem sido maravilhoso. Então eu queria abençoar todos vocês através dessa live, para que nós possamos ser edificados como eu fui. Bom dia, então, a todos que chegaram. Deixa eu cumprimentar aqui aqueles que chegaram depois, a Michele, o Daniel, a Juliana. Aproveita, como a Sayô falou uma vez aqui, se você tocar aí no coraçãozinho, o Instagram, o algoritmo entende que a coisa é boa e ele vai enviando para outras pessoas. Então, além de mandar o aviãozinho, clica no coraçãozinho, que vai me alegrar, porque vai mostrar que você está conectado comigo aqui. E também o algoritmo do Instagram vai entender que essa live é boa, e ela é boa mesmo, porque toda vez que a gente fala da nossa espiritualidade, a gente está se autodesenvolvendo e desenvolvendo uma parte da nossa vida que é muito boa, que é a nossa espiritualidade. Então eu queria também dar bom dia aos ouvintes da Rádio Consciência FM lá de Portugal. É a nossa Sil, que toda quarta-feira tem colocado essa live dentro do programa da Rede Conexão num podcast.
lá em Portugal na Rádio Consciência FM. Então sejam bem-vindos e bom dia. Bom dia também a todos aqueles que de alguma maneira vão receber essa live depois ou vão acessar essa live depois. Essa live ela fica aqui até quarta-feira e na quarta-feira ela entra no meu canal, lá no YouTube. Faiga Marques é o meu canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá, porque além de compartilhar as nossas lives de espiritualidade, eu também vou compartilhar o Conversando sobre Gestão, que nós começamos na semana retrasada. E vamos começar. Então, o assunto de hoje, eu trouxe um tema chamado metanoia, e eu fiz aqui uma interrogação, uma provocação. O que é isso? Me responde já de imediato aqui, sim ou não. Você já tinha ouvido falar, você sabe o que é metanoia? Essa é a pergunta. Você conhece o significado da palavra metanoia? Responde aqui para mim, quem está aqui na live comigo, sim, não. Eu vou explicar de qualquer maneira, mas não deixa de me responder. Você conhece o que significa metanoia? Responde aqui para mim. Quem já ouviu falar, quem conhece o que é metanoia? Ó, a Dani acabou de dizer que sim, a Roberta não, Michele sim, ok, Laís sim, Débora não, e Vinícius, que tem um casal, doutor Antônio Couto não, Dani Benerza sim, ok. Então olha que coisa interessante e como é que nós vamos atrelar isso à questão espiritual. Metanoia tem... Maria Aparecida não. A Gisela. A Laís. Então, olha só. Metanoia quer dizer, no grego, é uma palavra grega que significa meta, mudança, e noia, de mente. Então, todas as vezes que a gente fala da palavra metanoia, está implícito que é algo que trouxe mudança para a nossa mente. A metanoia significa mudança de mente, né? E aí eu queria aproveitar e indicar para você um livro. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ele tá aqui. Eu hoje ancorei a nossa live nesse livrinho aqui, ó, do Pedro Estrela. Depois, se quiser, eu posso indicar e colocar. É só me chamar no direct. Mas tá dando para você ver aqui. Metanoia, Pedro Estrela. É um pequeno livreto. Pedro Estrela é um professor maravilhoso. Ele tem inclusive um canalzinho no Telegram. É um cara assim, para mim ele é uma referência na área desses estudos de espiritualidade. Tem mais de 20 livros publicados. Um cara, menino jovem, não tem nem, talvez tenha 30 anos agora, um pouquinho mais. E ele tem uma produção assim fantástica. E o tema de hoje, eu tirei muita coisa e ancorei muito a minha reflexão, além da Bíblia, aqui no livro do Pedro Estrela. Meu mestre deu aula para mim 2 vezes lá no seminário. Então, metanoia tem a ver com mudança de mente. Sejam bem-vindos todos aqueles que chegaram aqui agora. A gente começou. E aí eu queria começar a trabalhar com você em cima de uma reflexão. Todo pensamento que nós produzimos aqui, ó, na nossa cabeça, todo comportamento, todo pensamento e que gera um comportamento, melhor dizendo, todo pensamento que gera um comportamento é resultado de uma crença, sempre. E aí veja que coisa interessante. Toda crença errada sempre vai produzir em mim, bom dia, um comportamento errado. Então, a gente já falou aqui que metanoia é a mudança de mente, e eu trouxe uma reflexão para você que diz o seguinte: todo comportamento é resultado de uma crença. E se eu tenho dentro de mim uma crença errada, ela vai produzir um comportamento errado. Ou seja, bom dia, Tiago, aquilo que cremos sempre vai produzir um estilo de vida como um resultado. Está lá no livro do Pedro Estrela. E ele disse o seguinte, que aquilo que eu creio sempre vai produzir em mim uma maneira de viver, um estilo de vida, e isso é resultado daquilo que eu creio, tá? Então, se eu estou dizendo que metanoia tem a ver com mudança de mente e que todo comportamento
é resultado de uma crença, e se eu tenho dentro de mim uma crença que me limita, uma crença que é errônea, vai produzir dentro de mim um comportamento que é errado também. E aquilo que eu creio, seja uma crença fortalecedora, uma crença boa, ou uma crença que me limita, vai produzir em mim um estilo de vida como resultado, certo? Então, se eu quero ser transformado, se eu tenho dentro de mim crenças que são limitantes, que produzem em mim comportamentos que são errados, que são equivocados, que são comportamentos, vamos dizer assim, tóxicos ou restritivos, e eu queria ser transformado, eu queria mudar o meu estilo de vida, já que eu disse que aquilo que eu creio pode produzir como resultado um estilo de vida, e se eu quero mudar o meu estilo de vida, a minha maneira de ser, eu quero ser transformado, eu preciso mudar essa crença que me limita e que muitas das vezes me engessa. Então, olha só, que coisa, assim, disruptiva. O crer certo produz em mim o viver certo. E aqui começa a minha live de hoje. O crer certo produz em mim o viver certo. E que história é essa de crer certo? Eu acabei dizendo aqui que todo comportamento, toda crença é errônea, toda crença que ela é limitante, ela vai produzir em mim um comportamento errado, um comportamento engessado e equivocado como resultado. E também acabei de dizer que eu iniciei a minha live dizendo que o crer certo produz um viver certo. E para ser transformado, para eu poder me libertar dessas crenças que me limitam e que me engessam, eu preciso crer certo, né? E aí a minha live começa assim. E agora eu queria levar para a questão da espiritualidade. Em 2 Coríntios, eu vou ler para vocês, quem tá aí quiser abrir sua Bíblia, senão você anota para ler depois, porque muitos de vocês às vezes chegaram no trabalho, outros estão dentro do ônibus ou dirigindo, então presta atenção, basta você ouvir. Portanto, isso é Paulo dizendo na carta que ele mandou, a segunda carta que ele enviou para uma igreja que estava numa cidade extremamente idólatra, que era uma cidade da Grécia, Corinto. E ele diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, se alguém reconhece a obra de Cristo na sua vida, ela é uma nova criatura, ela é uma nova criação. Ou seja, ele continua dizendo, as coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Olha que interessante. Paulo escreve para vamos dizer assim, essa congregação, essa igreja que foi plantada no meio de uma cidade extremamente idólatra, que era uma cidade da Grécia, uma cidade que tinha como base os valores gregos, e a palavra metanoia, que tem a ver com mudança de mente, é uma palavra grega. Ele diz o seguinte: portanto, se a obra de Cristo, se alguém está em Cristo, ela aconteceu dentro da sua vida, você é uma nova criatura, uma nova criação. As coisas antigas que faziam parte da sua bagagem intelectual, da sua bagagem cultural, da sua bagagem familiar, as suas crenças, os valores que você tinha, que muitas das vezes eram valores ancorados em crenças antigas, em crenças limitantes, elas já passaram. E eis que surgiram coisas novas. Você deve estar perguntando, mas como assim, Faiga? E eu aproveito para dar boas-vindas a quem chegou aqui agora, tá? A Thales Tecessante, me dá seu nome aqui para eu poder falar com você, que tá só o seu login no Instagram. Então preste atenção. O seu espírito, isso é muito, muito, muito profundo. O seu espírito, ele já foi recriado a partir do momento que a obra redentora de Cristo... Tereza, seja bem-vinda. Que a obra redentora de Cristo, ela aconteceu na sua vida.
Então o seu espírito, você é uma nova criatura. Ou seja, o seu espírito foi recriado, foi regenerado e você está pronto. Porque todas as vezes que Jesus, ele entra na nossa vida através de um convite que você faz para que ele faça morada dentro do seu coração, a Bíblia diz que o velho homem, ele morre, certo? O meu espírito, ele é recriado, ele é renovado, eu nasço de novo e um novo espírito agora aliançado, eu já falei disso aqui em outras lives, um novo espírito agora aliançado, como é a mesma coisa que aconteceu com Adão. Adão estava, porque se você entender isso como uma metáfora, tudo bem, mas presta atenção, Adão, ele ainda não era um ser vivente. E Deus sopra o ruá, que é o sopro de vida, que é o Espírito de Deus sobre ele. Da mesma maneira, quando você tem um encontro com Cristo, Deus sopra sobre você um sopro de vida. E você recebe uma nova vida. E aí o seu espírito, ele se aliança com o Espírito de Deus. E a Paulo diz aqui, você já não é mais aquele velho homem. Você é uma nova criatura, recriada e regenerada. Ou seja, sobre o ponto de vista espiritual, você está pronto. Mas como é que então, se eu estou pronto, eu continuo muitas das vezes com crenças que me limitam, com hábitos que me limitam, com hábitos que eu não gostaria de ter na minha vida? O Paulo diz o seguinte, eu adoro Paulo porque ele diz assim, e olha que era Paulo, ele diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do peso dessa lei? Ou seja, do peso daquilo que eu trazia dentro de mim e que eu carrego. Porque as coisas que eu quero fazer, essa eu não faço. Mas as coisas que eu não quero fazer, eu continuo fazendo. Isso é Paulo. E por que ele fala isso? Porque olha que coisa interessante. A obra de Deus hoje em sua vida, ela consiste em transformar a sua alma, porque o seu espírito já foi recriado. No momento em que você disse sim para a obra redentora de Cristo, você foi recriado e o seu espírito é um novo espírito. Você recebeu o ruá de Deus, o sopro de vida. Então a obra de Deus agora não é mais recriar o seu espírito, porque a palavra de Deus a diz aqui, em Coríntios, o que ela diz? Que as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Porém, a obra de Deus consiste em transformar a sua alma. É ela que vai sofrer a metanoia. É ela que vai sofrer a mudança de mente. A obra regeneradora de Deus não se dá no teu espírito, porque o teu espírito já foi recriado à semelhança de Cristo. A obra regeneradora de Deus na tua vida consiste em transformar a tua alma. E como é que isso se dá? Como é que a minha alma pode ser transformada, ela pode ser regenerada? Através da renovação da sua mente. Então a metanoia, que é a mudança de mente, ela acontece na sua alma através da renovação da sua mente. Tá todo mundo comigo aqui? Tá todo mundo acompanhando? Me deixa saber, coloca aqui um joinha, coloca aqui, para eu saber se nós estamos juntos aqui, nessa reflexão. Enquanto eu bebo água, deixa eu acenar aqui que um monte de gente acenou para mim e eu não acenei para você. Peraí, enquanto você tem tempo aqui de colocar para mim. Ok, então presta bem atenção. Ok, Dani tá dizendo que ok, tá comigo aqui, né? Ok, o Thiago. Então eu disse que o seu espírito já foi restaurado e recriado à semelhança de Deus. E que a obra redentora, a obra regeneradora de Deus se dá na sua alma. E como isso acontece? Através da renovação da mente.
que tem a ver com metanoia, que é a mudança de mente. E olha que interessante, esse processo é um processo que dura a vida inteira e consiste em viver a sua vida. Por isso que Paulo falou que a sua vida, que o velho homem, você é uma nova criatura. Então essa transformação, ela se dá e é um processo que vai tomar a sua vida inteira e consiste em viver sobre uma nova ótica e uma nova perspectiva. E aí eu queria trazer para você uma outra reflexão muito, muito, muito profunda. Seja bem-vinda aí, Patrícia, diretamente lá de Portugal. Não é a Patrícia de Portugal, é uma nova Patrícia, tá? Então seja bem-vinda, Patrícia. Então vamos lá, deixa eu acenar para você aqui também. Então, a sua fé afeta o seu espírito. Olha que coisa profunda. A sua fé, ela afeta o seu espírito, o seu corpo, a sua alma, a sua vida financeira, a sua vida familiar e a sua vida profissional. A sua fé, ou seja, aquilo que você crê, afeta cada área da sua vida. Da mesma maneira que uma crença limitante, que uma crença, como eu falei, errônea, produz em você uma vida também equivocada, uma vida engessada, aquilo que você crê afeta o teu espírito, o teu corpo, a sua alma, a sua vida financeira, a sua vida familiar e a sua vida profissional. E eu também disse que esse processo de renovação da mente, que vai produzir em você a regeneração e a transformação da sua alma, é um processo que dura a vida inteira. E disse que ele começa através da renovação da mente. E eu queria ler aqui o primeiro trecho. Deixa eu colocar aqui apenas um versículo, que está em Romanos 12, 2. Para que você possa depois... Eu amo essa passagem, já li várias vezes aqui, e essa é a beleza da palavra de Deus, porque ela vai se renovando. Eu tenho certeza que eu li isso para um outro contexto e hoje eu estou lendo aqui para a questão da metanoia. E olha o que Paulo diz na sua carta aos Romanos. Paulo, gente, era o cara, né? Ele recebeu, não conheceu, não conviveu com Jesus, mas ele recebeu palavra rema, que em grego significa palavra de revelação, o tempo todo de Deus. E olha o que ele diz em Romanos 12, 2. Ele diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom dia, Senhor. Então veja que coisa maravilhosa. Paulo, ele está dizendo o seguinte: olha, existe um sistema que governa esse mundo, existe um sistema no qual você foi criado, existe um sistema do mundo, existe um sistema familiar e você faz parte dentro de um sistema na sua vida profissional também. Nós estamos sempre dentro desses sistemas e esses sistemas, eles podem verdadeiramente produzir em nós crenças e valores que podem, inclusive, produzir resultados na nossa vida, em todas as áreas que eu acabei de falar aqui, em todas essas áreas, podem produzir resultados que são resultados que vão me trazer resultados equivocados, hábitos errôneos. Mas Paulo está dizendo o seguinte: para que eu possa deixar de lado e não me conformar. O que é conformar? É não me transformar aqui na linguagem da qualidade, para quem é da área de qualidade. Eu não devo tomar a forma do mundo. Ou seja, eu não devo me habituar, eu não devo permitir que esses sistemas influenciem na minha mente. Eu preciso ter a minha mente
o tempo todo e sempre renovada. E que renovação é essa que vai fazer com que a minha alma não sofra diante de tudo que eu vivo, daquilo que foi colocado dentro de mim, muitas das vezes por amor, mas pela minha família, pelos meus pais, como uma herança que vem geracional e que muitas das vezes produz crenças e comportamentos que me engessam. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, você nasceu de novo. O seu espírito agora foi recriado à semelhança de Deus. Você recebeu o sopro de vida, mas a sua alma, ela precisa ser restaurada, ela precisa ser renovada. E isso é um processo que vai durar a vida toda. E como é que esse processo se dá? Esse processo se dá diariamente e por toda a sua vida através da renovação da mente. Quando a minha mente é renovada a partir de Deus, eu consigo me conectar com Deus, conhecer a vontade dele para minha vida. E como é que é a vontade de Deus para minha vida? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela é boa, agradável e perfeita, nessa ordem. Ou seja, os pensamentos que Deus tem para mim, a partir do momento que eu estou aliançado com Ele e que eu fui recriado e que Ele habita dentro de mim através da ação do Espírito Santo dele em mim, para que eu possa conhecer quais são os pensamentos que Deus tem a meu respeito, o que Ele quer para minha vida, qual é a vontade dele, que é uma vontade boa, agradável e perfeita. Eu preciso me transformar a minha alma, não mais pelo sistema do mundo, não mais pelos sistemas que me impuseram, mas em conexão com a vontade dele. E eu queria contar uma história para vocês. Quando o povo de Israel, ele saiu do Egito, ele passou por muitas experiências. Ele teve a Páscoa, que foi um selo de um ritual, um memorial para que eles deixassem, quem quer conhecer isso, eu tenho uma live gravada lá no meu canal, no YouTube, tá? Lá falando sobre a Páscoa, só vou usar o exemplo. O memorial que o povo fez, porque a mentalidade, olha lá, ó, a mente desse povo era uma mente de escravos. Durante 400 anos foi imputado dentro deles que era só aquilo que eles eram. Eles tinham que acordar, trabalhar arduamente, deixar o fruto do seu trabalho. Eles foram impedidos de sonhar, a crença que eles tinham sobre ele era uma crença limitante, que nada mas eles tinham direito além daquela vida. Eles perderam o direito a pensar na liberdade e a pensar que eles poderiam ter uma vida melhor, uma vida próspera, uma vida abundante. Então a primeira coisa que Deus faz quando ele tira o povo dele do Egito é fazer um ritual de passagem. E o ritual de passagem foi a Páscoa. E na Páscoa, eles começam a comer coisas que eles não comiam como escravos. Como escravos, eles tinham uma dieta e uma comida que era comida de escravo, vida de escravo, pensamento de escravo. E aí, quando eles atravessam o Mar Vermelho, que o mar se abre, outro ritual de passagem. A passagem pelo Mar Vermelho era o batismo dele nas águas, para eles entenderem que, olha, que a vida que eles viviam ficou para trás. Deus estava dizendo: vocês são nova criatura, eis que faço nova todas as coisas velhas já passaram. Isso tem a ver com a minha vida e a tua. E aí Deus faz uma coisa que eu acho fascinante. E isso aí estava lá no livro do Pedro Estrela. Deus trocou a dieta deles. A comida egípcia, a comida mundana que eles se alimentavam, foi deixada para trás. E Deus os alimenta com o maná do céu, para que eles se tornassem, para que a mentalidade, para que a mente de escravo, que não tinha direito a nada, cheia de crenças que os limitavam, eles precisavam ser alimentados com uma outra
palavra, com uma outra comida. Eles precisavam entender quem eles eram. Então Deus, ele dá a eles o maná celestial, para que pouco a pouco, todas as vezes que eles comiam aquela comida, que era a comida dos céus, que era o alimento de Deus para eles, eles começavam a entender: não sou mais escravo, eu não preciso ter medo de nada, Deus está comigo, eu não tenho mais medo de acordar e ter que viver para o passado, de ter medo, de só comer essa comida, de trabalhar arduamente. Meus filhos vão ter aonde viver. Eu estou indo para uma terra diferente. Eu vou possuir a minha terra. Eu vou ter liberdade de ir e vir. E eles estavam comendo da dieta de Deus, da comida de Deus, do maná celestial. E a identidade deles estava sendo forjada à medida que eles se alimentavam disso. E por que isso tem a ver com a minha vida e a tua? Porque comportamentos errados são alimentados por crenças erradas. Hábitos errados são alimentados por crenças erradas. E eu queria dividir com você aqui uma experiência muito forte. Como é que isso entra dentro da gente? Por exemplo, pessoas... E existe uma infinidade de pessoas assim, e isso a pessoa não tem culpa, a pessoa precisa se libertar, muitas das vezes, dessa crença equivocada, desse pensamento que é impuro e que é impróprio para a vida dela. Por exemplo, muitas das vezes, pessoas que lidam e que trabalham em gabinetes de aconselhamento com pessoas que têm problemas na área da sexualidade, que são às vezes viciados em pornografia, em coisas desse gênero, eles dizem o seguinte, que mesmo sabendo que aquilo não faz bem, que aquilo não faz bem para a vida dele, eles não conseguem se libertar desse lugar estreito e sabem que aquilo não é adequado, mas eles permanecem. Por que isso se dá? E aí ele diz o seguinte, porque por trás desse comportamento equivocado e errado, há uma crença que aquele pensamento era inofensivo. Muitas das vezes você entra dentro de uma circunstância e está aprisionado dentro dela, e Tiago fala muito sobre isso. Ele diz isso no seu livro, que muitas das vezes você dá lugar a algo na sua vida porque tudo começou por um pensamento que você julgou inofensivo para a tua vida. Se você acredita que aquilo não existe problema em apenas pensar sobre aquilo, sabe o que acontece? Aquilo se instala na sua mente e você às vezes fica capturado por um pensamento, por uma crença limitante, e você não consegue sair daquele labirinto. Você roda de um lado para o outro, mas você está vítima, você está capturado por um pensamento que se instalou dentro da sua mente, e era um pensamento impuro, era uma crença que você foi capturado muitas das vezes lá na sua infância, por algo que te disseram, e você não consegue se libertar desse, vamos dizer assim, desse sabotador que te impede de viver a plenitude daquilo que você verdadeiramente é e para o qual você foi feito. Assim eram esse povo que viveu durante 400 anos como escravos. Então, por mais que eles ansiassem a liberdade, eles tinham pensamentos e crenças limitantes, eles não conseguiam se enxergar como alguém que era livre. Então, o que a gente faz? Como é que a gente muda isso? Mudando a nossa dieta, mudando a nossa dieta espiritual. Porque se você acredita que apenas pensar o que essa crença ela te sustentou até agora, você não vai conseguir ter a sua alma restaurada e regenerada. O teu espírito já está conectado com Deus, mas esse tipo de situação, obrigada aqui, doutor Antônio, esse tipo de situação vai te manter preso e você não vai viver uma vida em abundância. Então não há nada que você faça sozinho. Para que você possa viver uma vida abundante, uma vida cheia de plenitude, uma vida
restaurada, você precisa permitir que Deus trabalhe com você. E da mesma maneira que ele mudou a dieta do povo hebreu, ele quer mudar a tua dieta. E como é que ele vai mudar a tua dieta? Ele vai mudar a tua dieta. Ele vai mudar a tua dieta quando você entender que você precisa ter a sua mente renovada e que você só vai conhecer aquilo que Deus pensa a teu respeito se alimentando agora não mais do maná. O maná hoje é a palavra. O maná hoje tá aqui, ó. Você quer conhecer o que Deus pensa ao teu respeito e você quer conhecer tudo que você pode nele, você tem que ler a palavra dele. Você tem que conhecer o pensamento dele que está dentro da palavra dele e se alimentar. É isso que Paulo está dizendo quando ele diz: transformai-vos pela renovação da mente. A renovação da mente se dá através de eu entender aquilo que Deus pensa ao meu respeito. Quer deixar de lado pensamentos, hábitos, atitudes que te sufocam e te destroem? Mude a sua dieta. E como é que eu mudo a minha dieta? Eu mudo a minha dieta me alimentando o meu espírito através daquilo que Deus pensa a meu respeito. Eu mudo a minha dieta me alimentando da palavra dele, daquilo que ele fala sobre mim. Eu alimento o meu espírito e aí quando o meu espírito, que já está restaurado, que já foi regenerado, que recebeu através da obra redentora de Cristo, o ruá, o sopro de vida de Deus, mas a minha alma muitas das vezes está como a alma do povo hebreu. Eles sabiam quem eles eram, eles começaram a sua caminhada em prol da sua libertação. Eles viveram milagres tremendos, olhando para tudo que Deus fez através de Moisés nos egípcios. Eles sabiam a força do Deus que eles seguiam. Eu e você sabemos a força do Deus que nós seguimos, mas muitas das vezes estamos aprisionados por crenças que nos foram implantadas, por hábitos que eu não sei que não é saudável, mas eu permaneço nele. E não é só na área da sexualidade, não. É em todas as áreas da tua vida. Muitas das vezes você quer florescer, você quer crescer, você quer voltar a estudar, você quer uma carreira melhor, uma vida melhor. Muitas das vezes você não está refém da sexualidade, mas você está refém do teu cartão de crédito. A tua vida financeira está lá, ó, amarrada, destruída e você não consegue florescer. E aí Deus está dizendo: olha para mim, você não está sozinho, eu estou com você, eu posso andar e caminhar com você. E ele diz isso: eu nunca te deixarei. Olha que lindo, eu nunca te deixarei, eu não te abandonarei. Está em Hebreus 13:15. Ele diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Desde o momento em que você me convidou para fazer parte da sua vida e que eu soprei sobre você o meu espírito, eu ando com você, eu sou um contigo. Mas eu preciso que você deixe de comer a comida dos egípcios. E o que é a comida dos egípcios, gente? A comida dos egípcios são todas as coisas equivocadas que eu me permito alimentar através de coisas que eu vejo que não são salutares, através de redes sociais, vendo coisas. A rede social, ela é uma bênção quando bem utilizada. Se não fosse uma rede social, eu não estava aqui dividindo essa reflexão com você. Mas às vezes você gasta o dia inteiro dentro de uma rede social e não se permite evoluir, crescer, estudar. Você passa tempo ocioso e não investe na tua vida, porque muitas das vezes você recebeu uma palavra lá na tua infância dizendo que mulheres da nossa família são infelizes, mulheres da nossa família nunca vão conhecer alguém, mulheres da nossa família são pisoteadas, mulheres da nossa família não precisam de alguém, não precisam de um homem para cuidar delas, porque nós somos fortes, nós somos guerreiras. Eu recebi uma palavra dessa e por muito tempo eu entendi que eu me bastava. E quando você se entende que você se basta,
você não dá espaço para Deus cuidar de você. Você não abre mão do controle. Então é muito sutil. Por isso que Paulo diz: não vos conformeis com o sistema desse mundo. E o sistema desse mundo, ele te engessa, ele te bota no lugar de protagonista da tua vida. E aí você deixa Deus sentado de lado. Você não permite que Ele ande com você e que faça parte da tua jornada, porque você se basta. Então presta atenção que eu vou te falar. Deus quer mudar a sua dieta. Ele quer transformar a tua alma. Mas Ele só pode fazer isso a partir do momento que você se alimentar da palavra, porque quando eu me alimento da palavra, quando eu conheço o que Deus pensa ao meu respeito, por mais que digam que eu sou incompetente, que eu não consigo, que eu sou fraca, que eu sou frágil, que eu não vou vencer, que é assim mesmo, que eu nasci numa família pobre e eu não tenho direito a ser mais do que aquilo que eu cheguei, você vai dizer: não, para mim não, porque eu sei aonde eu posso ir. Eu sei o que Deus pensa a meu respeito, porque na palavra dele diz que eu posso viver uma vida abundante. Na palavra dele diz que ele está comigo e que ele não me abandonou. Então eu não temo nada. Na palavra dele diz que 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não sou abalado, porque ele dá ordem aos anjos dele a meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos. Mas como é que eu posso saber de tudo isso? Como é que eu posso me fortalecer? Nós temos 150 salmos, que são verdadeiras poesias e orações. Então eu não preciso ser um teólogo para saber o que Deus pensa a meu respeito. Eu posso abrir, eu posso baixar um aplicativo, o Holy Bible, que está em sua versão em português. Eu já falei que quem quiser pode me pedir um direct que eu mando lá e compartilho. Ele tem não só a Bíblia em todas as traduções, das mais simples possíveis, como eles têm planos e planos e planos para que você diariamente possa parar 5 minutinhos antes do seu café, tomar o seu café e, como eu costumo dizer, bom dia Espírito Santo, e você toma café com Deus e se alimentar da palavra dele. Aí muda a sua dieta. Aí todos os sistemas aos quais você estava aprisionado e algemado, esses grilhões são quebrados sobre a tua vida e você começar a viver uma vida verdadeiramente abundante, porque você está fortalecido. O maná de Deus, que é a palavra dele, ele vai te alimentar dia após dia e vai te dar força para caminhar dentro dessa trajetória até que você chegue na promessa. Você quer saber as promessas que Deus tem a teu respeito? Você quer viver não mais sobre o sistema desse mundo? Você quer ter a tua metanoia, que é a tua mudança de mente? O que é isso? Metanoia, mente mudada, transformada e renovada. Alimente o seu espírito com a palavra, com as promessas dele para a sua vida e com o que ele pensa ao teu respeito. E para terminar, eu quero te dizer o que Deus pensa ao teu respeito. Olha que coisa linda, está lá em Jeremias, deixa eu pegar meu óculos aqui, Jeremias 29, deixa eu colocar aqui, ó, Jeremias 29, até o 14. E eu quero encerrar a nossa live de hoje com essa reflexão. Presta bem atenção. Jeremias 29, 11 ao 14. E entende que Deus está falando para você nesse momento agora. Não é a Faiga que está lendo, é Deus que está falando para cada um que está aqui. Alain, Marilis, Rafa, Dani, Pati, Priscila, Dr. Antônio, Sandra, Amanda, Nileuza, Yara, Paula, Artesanato da Papula, Sayô, Patrícia, Laís, Maria Aparecida, Gisela, Tiago, Dani, Rogéria, Tereza,
Thales, Daniele, Miriam, Mazinha, Laís, eu já falei, Dani Benerza, Débora e Vinícius, Michele, Roberta, Dani Costa, Bioclea, Juliana, falei todo mundo, se eu não falei você me cobra, Luciano, Kátia, e até o início aqui da live, falei todo mundo. Se eu não falei seu nome, você me cobra aqui. Então, pensa que Deus, e é Ele que está falando e não a Faiga. O que Deus pensa a teu respeito? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. E agora, e farei mudar a vossa sorte. Então, se você tinha um pensamento que te limitava, um pensamento estreito, um pensamento que te engessava, um hábito que te aprisionava, toma posse dessa palavra e dessa promessa. Deus está te dizendo nessa hora, só eu sei que pensamentos que eu tenho a vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais. Deus está te dizendo que Ele conhece o teu interior e que Ele vai fazer florescer na tua vida aquilo que você tem sonhado dentro de você, certo? E aí Ele vai dizer, quando orares, ou seja, quando me buscares de todo o coração, eu serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. E como é que eu busco a Deus? Como é que eu conheço as promessas dEle? Como é que eu conheço a vontade dEle para minha vida? Me alimentando, não mais daquilo que o mundo me oferece. Que muitas das vezes eu associo a dieta. Às vezes a gente está fazendo uma dieta e aí te oferece uma coisa deliciosa, você olha um bolo gostoso, um pudim, um donuts, coisas desse gênero que a gente adora. E a gente diz, olha aí como é que a coisa é inofensivo, só vou comer dessa vez. E aí você come daquela vez e verdadeiramente daquela vez não faz mal. E aí você come de novo. E aí você come uma outra coisa que também é inofensiva. E quando você olha, o resultado aparece na balança. Porque tudo começa com um pensamento que é inofensivo. Mas se eu tô cheia e alimentada pela dieta e pelo maná celestial, que é a palavra de Deus, podem me oferecer o que for. Sabe o que acontece? Estou alimentada. Eu vou dizer, não quero não, muito obrigada. Eu já comi, eu já me alimentei. E aí você está cheia de Deus. A sua alma não está sofrendo mais, não está aprisionada. A sua alma está regenerada e está conforme ao seu espírito. Está aliançada com o teu espírito recriado. Certo? Então, Sandra que chegou agora, Deus te abençoe, você vai chegar aqui para a oração. Então, hoje eu queria orar para a gente terminar de uma maneira diferente. Você que quer ter a sua alma restaurada e que quer ter uma metanoia, eu não quero saber a área, Deus já sabe, você já sabe. Que você que quer ter a sua mente renovada e sua alma restaurada e renovada e sofrer renovação de mente, e sofrer a metanoia e passar por ela e conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, põe aqui assim, para que eu possa orar por todos vocês agora e orar pedindo a Deus essa renovação de mente para sua vida. Me deixa saber aqui, coloca aqui um joinha para que a gente possa orar e começar a nossa semana com a nossa mente. Tomo posse em nome de Jesus, amém, Sandra. Para que eu possa orar e a gente possa começar a nossa semana já com metanoia, com a sua mente renovada, com a sua mente restaurada, com a sua mente transformada, ok? Então vamos lá, pessoal, Coel, Rafa,
Ok, saiu. Então você vai colocando aqui, porque você está publicamente assumindo diante de Deus que você quer que Ele entre na sua vida e Ele renove a sua mente. Eu não preciso mais saber, Deus está vendo aqui a sua confissão de fé, porque colocar aqui, gente, é metanoia, é você tomar e dizer, eu não consigo sozinho, mas Deus disse para mim, eu não te deixarei, eu não te abandonarei, então faz morada, vem comigo, transforma a minha vida. Então eu não vou nem ficar mais falando, porque o que você está fazendo é entre você e Deus. Eu vou partir para a oração. Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por essas 24 pessoas que estão aqui comigo dizendo, eu quero ter a minha mente renovada. Eu quero ter a minha mente transformada através de uma metanoia. Eu quero me alimentar de Deus. Eu quero ter a minha alma transformada e regenerada para que o meu espírito possa se fortalecer cada dia mais. Por isso, Pai, eu oro por estes, eu oro pelos ouvintes da Rádio Consciência FM e eu oro por todos aqueles que chegarão até essa live e querem também, na autoridade do nome de Jesus, sofrer essa metanoia, ter a sua mente renovada pela palavra e conhecer a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus, entra agora com força, poder e autoridade sobre a vida de cada um que está aqui e dos que virão. Entra e sopra o ruá de Deus sobre eles. Dá a eles força, como tu deu ao povo hebreu. O maná caía do céu e eles se alimentavam, que nessa manhã o maná do céu caia sobre eles, que eles se sintam alimentados, revigorados e eles digam, manda mais, Senhor, manda mais. Que eles tenham prazer de abrir a tua palavra, ler a tua palavra e que a palavra rema, que a palavra revelada faça, Senhor Deus, a transformação que eles precisam. Espírito Santo, tu foi nos deixado como nosso consolador, aquele que nos ensinaria todas as coisas. Por isso eu peço agora, na autoridade do nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, entra na vida dessas pessoas, dos 24 que aqui estão e dos que ainda virão. Entra e vai com eles, caminhando dia após dia, dando o maná celestial, quando eles faz nele a vontade de se alimentar. Traz de uma maneira tangível a existência, a vontade de conviver contigo. Não seja só uma vontade de segunda-feira, mas seja uma vontade de dia após dia. Que eles tenham prazer, que eles possam baixar um aplicativo, que eles possam abrir e trazer para a sua vida suas Bíblias que estavam lá empoeiradas, guardadas em algum lugar da casa. Eles digam, não, hoje, a partir de hoje eu quero fazer contigo um memorial e uma aliança. Hoje é a minha Páscoa, dentro dessa live. Hoje é a minha Páscoa. Hoje eu estou comendo do maná de Deus, mas eu vou comer todos os dias. Eu vou ter a minha mente transformada. Eu não vou me conformar com o sistema desse mundo, mas eu vou ser aquilo que Deus diz que eu sou. Eu quero conhecer os pensamentos de Deus. Eu quero conhecer a vontade de Deus para a minha vida e ser moldado e transformado por essa vontade. Faz isso, Pai. Em nome de Jesus eu repreendo agora todo pensamento, toda crença, todo pensamento tóxico, toda crença que é maligna, toda crença que é limitadora. Eu trago agora uma crença fortalecedora. A crença fortalecedora para essas vidas é o que está escrito em Jeremias 29, de 11 a 14. Só eu sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Então, se algum momento da infância, se algum momento lá atrás, se algum momento na vida de trabalho, se em algum momento uma palavra foi liberada e que trouxe um pensamento tóxico, um pensamento que engessava, eu estou entrando agora com a palavra de Deus, que é viva e eficaz para quebrar e para romper barreiras e para transformar vidas e almas que estavam adoentadas e aprisionadas e que estão sendo libertas agora pelo poder que há na palavra de Deus.
Quebra o jugo, Pai, e liberta. Liberta para que eles possam viver a tua vontade, a vida em abundância que tu tem para cada um de nós. Eu declaro agora uma semana de bênçãos. Eu declaro agora o Espírito Santo de Deus caminhando com cada um deles, dia após dia, eles sendo alimentados pela tua palavra, sendo restaurados, transformados, dia após dia, de glória em glória, para viver a plenitude do que você tem para a vida deles. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana verdadeiramente transformada e abençoada. Para os que chegaram aqui agora, Alain, doutora Júlia, que Deus possa dar a vocês uma semana verdadeiramente fortes, sabendo que os pensamentos que Deus tem a vosso respeito é pensamentos de paz e não de mal, e que você é aquilo que Ele diz que você é, e que você nasceu para viver uma vida abundante, uma vida cheia da presença de Deus. Um beijo grande, Deus abençoe. Vou tirar aqui os comentários para a gente fazer a nossa foto, e que Deus possa te abençoar, tá? Quem quiser fotografar aqui, fazer um print, me marcar e convidar outras pessoas, a live tá aqui, vai ficar gravada até quarta-feira, depois ela vai pro meu canal no YouTube. Se você não me conhece o canal, lá vão estar as lives de gestão e as lives de espiritualidade também do No Secreto. Que Deus te abençoe, tá? Faz uma foto aqui, me marca, diz o que representou. Se hoje você agora entende o que é metanoia, o que é metanoia, e que você pode dizer: eu passei por uma metanoia, a minha mente agora ela está transformada e restaurada em cima daquele que tudo pode. Um beijo. Deixa eu voltar com os comentários. Uma excelente semana para todos vocês, viu? Fiquem com Deus.